Para todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Esse vídeo para falar um pouco a respeito do meu novo livro. Procura os pregadores como Paulo, não, esse já foi. O novo agora é João Batista, o pregador politicamente incorreto. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Este livro, meus irmãos, abre uma série que estou, por graça de Deus, escrevendo pela CPAD. Eu fui desafiado a fazer uma série de livros sobre o pregador e a pregação, e eu vinha já orando há um bom tempo, pensando em como abordaria esse assunto voltado aos pregadores, à pregação, e me vieram ao coração alguns personagens da Bíblia, especialmente aqueles personagens que às vezes são até um tanto esquecidos. Veja o caso de João Batista. Se você procurar um livro sobre João Batista numa livraria evangélica, você não vai encontrar. Eu já procurei em português, em inglês, em espanhol, em outros idiomas, inclusive, e eu não consegui encontrar um livro que fale especificamente sobre João Batista. Claro, nós encontramos livros que falam de João Batista, que mencionam a obra de João Batista, mas não um livro específico sobre João Batista. Então me veio ao coração escrever esse livro, João Batista, o pregador politicamente incorreto. Como eu falei, ele abre uma série de livros. Nós vamos falar sobre outros personagens. Eu vou aqui pedir aos irmãos que não perguntem sobre os próximos personagens bíblicos que eu vou enfocar, porque eu não posso responder. Vocês sabem que o segredo ainda é a alma do negócio, não é? Então eu não posso ainda divulgar os outros pregadores que nós vamos abordar a partir de agora. O que eu posso dizer é que ainda neste ano, se Deus quiser, talvez no primeiro semestre, já vai sair o segundo livro, e o terceiro é bem provável que até o fim do ano também. O segundo eu já entreguei, o terceiro eu estou preparando para encaminhar a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão aí ao vivo. É o meu primeiro vídeo, minha primeira live que eu faço no YouTube. Pretendo fazer mais a partir de agora. Quero agradecer aos irmãos que estão, inclusive, mandando aí os parabéns. Nosso irmão Alex Souza, também respondendo pelas escrituras, o canal, né? Que Deus abençoe nossos irmãos, os irmãos que estão aí ao vivo, os que estão curtindo também, que Deus os abençoe. É um vídeo rápido que eu estou fazendo, mas agradeço os irmãos que estão aí participando. Esse vídeo, creio que vai ficar, o YouTube costuma manter o vídeo, não é? Diferentemente do Instagram e o Facebook, que o vídeo fica pouco tempo e depois ele não fica mais visível. Então, eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, porque o objetivo é justamente falar um pouco mais desse livro, João Batista, o pregador politicamente incorreto, e eu pretendo, inclusive, nesta semana, fazer um sorteio. O sorteio eu vou fazer lá pelo Instagram, que eu já prometi lá para os nossos seguidores. Nós vamos fazer ali um sorteio. Então, os irmãos que desejarem participar desse sorteio, é preciso que me sigam lá pelo Instagram, né? Ciro Zibord, tudo junto. Lá no Instagram, os irmãos poderão me seguir e também concorrer. Nós vamos sortear ali pelo menos 3, ou talvez mais até, livros para os irmãos que ali estiverem nos seguindo. Bom, falando um pouco mais então de João Batista, vocês sabem que João Batista é um personagem muito interessante, porque ele faz o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Claro que Jesus é o personagem principal, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. E a palavra de Deus diz que a lei foi dada a Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus é o principal personagem do Novo Testamento. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é que eu estou no meu apartamento aqui, em Niterói, no Rio de Janeiro, e vocês sabem que
em apartamentos a outros que estão em obras e tal. Então, esses barulhos acontecem, não tem como evitar. Mas voltando para João Batista é aquele personagem que faz o elo, como eu falei, não é? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus disse que os profetas e a lei duraram até João. Paz do Senhor, irmão João Paulo dos Santos, Deus abençoe. Os profetas e a lei duraram até João. E lá em João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a lei foi dada a Moisés. Então veja a importância de João Batista. Ele profetizou, ele foi o último dos profetas dos tempos veterotestamentários, mas vivendo já nos tempos do Novo Testamento. O que isso significa? Significa que ele, alguém até poderia dizer, por que Jesus não chamou João Batista para ser um dos apóstolos? João veio como precursor de Cristo, mas assim que ele terminou a obra, por que Jesus não o convidou para ser integrante do colégio apostólico, para ser um dos apóstolos do Senhor Jesus? João não foi escolhido para ser um dos apóstolos, Jesus não quis chamá-lo para ser um dos apóstolos, justamente porque João Batista, ele veio para cumprir uma missão muito especial, talvez até superior à missão dos apóstolos. Veja que João, portanto, não era um profeta do Novo Testamento, apesar de ele viver nos tempos do Novo Testamento. A Bíblia diz, Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, ele era um profeta no Novo Testamento, mas nos moldes do Antigo Testamento. Você sabe que os profetas no Novo Testamento são diferentes. A Bíblia fala, por exemplo, de dois tipos de profeta. Tem o profeta como um dom ministerial, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, em que a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então veja que os profetas, eles são mencionados como ministros do Senhor. O dom, nesse caso, é residente, é uma chamada ministerial, ser um profeta. Mas existe um outro tipo de profeta que o Novo Testamento menciona, que é aquele que recebe esporadicamente, não é um dom residente, mas ele é usado por Deus de maneira temporária com o dom de profecia. Este também é chamado de profeta, porque o próprio apóstolo Paulo disse, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, aquele que é usado com o dom de profecia também é chamado de profeta. Então veja o que eu quis dizer, é que o ministério profético no Novo Testamento é muito diferente do ministério profético do Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, por exemplo, era até uma espécie de um mediador. Se você pensar, por exemplo, em Samuel, que na verdade era profeta, sacerdote e juiz, Samuel era uma espécie de um mediador. No Novo Testamento isso não acontece mais, até porque o Senhor Jesus é o único mediador, não é? Paulo diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, o homem. Então veja, voltando a falar de João Batista, ele veio não para ser apóstolo, se bem que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 6, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Veja, enviado. Se você pesquisar sobre esse termo enviado no grego, você vai ver que ele é um termo correlato do mesmo termo que deu origem à nossa palavra apóstolo, porque apóstolo significa exatamente enviado. Só que João não foi um apóstolo, ele foi enviado de Deus, mas não foi propriamente um apóstolo. Mas veja que ele poderia ter sido, se Jesus quisesse chamá-lo para realizar essa tarefa também importante. Mas João, ele veio como uma categoria especial, um precursor de Cristo, profeta no Novo Testamento, mas nos moldes do Antigo Testamento, enviado de Deus, mas que não chegou a ser um apóstolo, porque ele veio para estar num patamar até, não porque ele quis estar nesse patamar elevado, porque o próprio João, você sabe que ele era uma pessoa humilde, ele era modesto, inclusive ele se referia a Jesus dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Quando ele foi entrevistado e foram perguntar a ele
quem ele era, se ele era profeta, se ele era o Cristo, ele limitou-se a dizer: eu sou a voz. Ele poderia citar as profecias e ainda dizer: não, eu sou aquele grande mensageiro de Deus que deveria vir, mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente disse: eu sou a voz. Mas que voz poderosa era aquela, não é? Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Estão chegando perguntas aí. João Batista ainda estava na lei. Sim, ele viveu. A gente fala até que ele viveu no Novo Testamento, mas a bem da verdade, apesar de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazerem parte do cânon neotestamentário, o cânon do Novo Testamento, é claro que o próprio João Batista, Jesus, ainda viveram num tempo que era regido pela antiga aliança. Claro que Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. Tanto que eu já citei o texto de João 1,17, que diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele viveu sob a lei nesse sentido. João Batista, ele era um profeta do Novo Testamento, mas ainda vivendo nos moldes do Antigo Testamento. Bom, deixa eu falar um pouco do livro. O objetivo dessa live, então, é falar aqui sobre o livro João Batista, o pregador politicamente incorreto. Esse livro não é um livro muito volumoso, vocês podem ver que é um livro não muito denso. Ele abre uma série. O próximo livro vai ser um pouco mais volumoso, o terceiro também um pouco mais, porque nós vamos também tratar de personagens que têm mais informações, não somente na Bíblia, mas também na história paralela, em outras fontes. No caso de João Batista, é um livro, assim, digamos que tem um bom grau de ineditismo, porque você não vai encontrar um livro específico tratando de João Batista, mas nesse livro, que não é muito volumoso, você vai ter 7 capítulos. Aliás, em todas as obras que nós vamos escrever para nessa série, os pregadores, eu estou aqui ouvindo que alguém está escrevendo alguma coisa aqui, mas eu vou responder somente depois. Mas veja, todos os livros da série, eles vão ter 7 capítulos. Claro que no caso desses são 7 capítulos menores, no próximo os capítulos serão um pouco maiores, e no terceiro um pouco maiores que o segundo. Mas nós não queremos fazer livros muito volumosos, porque o nosso objetivo também é conquistar novos leitores, estimular as pessoas a lerem, porque eu tenho pesquisado sobre o assunto, inclusive por graça de Deus, eu viajo um pouco, e nas minhas viagens, eu estive agora, por graça de Deus, há pouco tempo, nos Estados Unidos, e fui pesquisar sobre a leitura também. Eu tenho notado em minhas viagens que tem diminuído o número de leitores no mundo todo. Você pode observar, inclusive, que as livrarias estão diminuindo. Você anda por Nova York, hoje em dia, você procura livrarias, você vai encontrar lá aquela grande rede, a Barnes & Noble, mas você vai encontrar uma ali em Manhattan, e aí você procura em outros lugares, você vai encontrar algumas livrarias escondidas. Você anda pelo metrô, você viaja pelo metrô, você procura pessoas lendo dentro do metrô, você na verdade só encontra pessoas com o celular na mão, ouvindo músicas. Eu pesquisei assim, sentei do lado das pessoas, até faço isso normalmente, para querer ver se as pessoas estão vendo algum livro, mesmo que seja digital, mas tem diminuído muito a leitura no mundo. Então, nosso objetivo com essa série também é estimular a leitura, por isso que eu não quero fazer livros tão densos. Mas não é porque o livro é resumido que o seu conteúdo também vai ser um conteúdo que não mereça consideração, apreço. É um livro, claro, numa linguagem não muito elevada, uma linguagem mais acessível, mas eu faço também abordagem exegética e abordagem teológica. Então, quais são os 7 capítulos desse livro? Deixa eu citar aqui, tem até um roteiro aqui para eu ser mais objetivo. O primeiro capítulo tem como título Houve um homem enviado de Deus, em que eu vou falar das profecias sobre João, a família de João, o nascimento de João e assim por diante. O segundo capítulo, The Voice,
que é o capítulo em que eu vou falar da vida de João Batista no deserto, não é? Como a voz do que clama no deserto, daí The Voice. Vamos falar também dele como pregador do arrependimento. O terceiro capítulo é o capítulo que tem como título Pregação Politicamente Incorreta. Veja como o livro trata de um personagem do Novo Testamento, mas nós vamos abordar questões do dia a dia, questões da atualidade. Nós vivemos na pós-modernidade, nós vivemos em meio a uma sociedade que é chamada de sociedade pós-cristã. São muitos os levantes contra o evangelho na atualidade, e um desses levantes é o chamado, ou a chamada ditadura do politicamente correto. O nome parece aludir a algo positivo, não é? Politicamente correto, mas teologicamente está errado, teologicamente incorreto. Então eu vou falar nesse capítulo da ditadura do politicamente correto, do mundo cada vez mais politicamente correto, do Papa politicamente correto, do Evangelho politicamente correto, de escritores que têm adotado uma linha politicamente correta, também de pastores adotando uma linha politicamente correta, a igreja e a ditadura do politicamente correto, e vamos, claro, confrontar tudo isso com João Batista como um pregador politicamente incorreto. Por quê? João Batista era aquele camarada que falava a verdade. Ele não se importava com as reações. Claro que ele não era uma pessoa, hoje em dia muitos vão confundir e pensar, não, então tem que ser uma pessoa mal educada, uma pessoa que fala mesmo e tal, e confronta. Você deve confrontar, mas muito cuidado com isso, não vá também adotar uma linha agressiva sem estar debaixo da direção de Deus. Estevão, por exemplo, quando ele falou ali para o Sinédrio, ele foi usado por Deus para falar ao Sinédrio, e em determinado momento ele foi duro e disse, homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Veja que ele foi duro, mas ele foi duro no momento em que Deus lhe deu autoridade para falar daquela forma. Quando ele iniciou, você pode ver que ele começa com educação, varões, irmãos e pais e tal, ou seja, os pais eram os membros do Sinédrio, e os irmãos, né, que ele usa também a saudação geral, porque havia várias pessoas ali na expectativa, querendo ouvir o que Estevão ia falar em sua defesa, mas ele falou, na verdade, em defesa do Evangelho, em defesa da palavra de Deus. Mas o assunto aqui não é Estevão, é João Batista, eu apenas citei como exemplo paralelo de que João falava a verdade, ele era um pregador politicamente incorreto, ele usava termos até que se hoje alguém usar, dependendo do auditório, dependendo do contexto, a pessoa pode ser até processada, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, e assim por diante. Mas veja, então, nesse terceiro capítulo eu trato dessa questão, a pregação politicamente incorreta. Vai ter um quarto capítulo que é João Batista como pregador cristocêntrico, porque veja que João Batista, a Bíblia diz que ele não realizou sinal algum. A gente às vezes mede a grandeza de um profeta pelos sinais que ele realizou. Alguém diz, tá vendo? Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo que estava na vida de Elias, e ele então, Eliseu, realizou o dobro de milagres, o dobro de sinais que Elias realizou. E alguém diz, não, tá vendo? Eliseu foi um grande profeta. Claro, foi um grande profeta, mas não é por causa da realização de milagres, da quantidade de milagres. O profeta não é avaliado pelos milagres que ele realiza. Tanto que Jesus diz que dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que João Batista, ele cumpriu a sua missão, ele tinha compromisso com a verdade. Tanto é verdade que lá em João, no capítulo 10, versículo 41, nós vamos ler que João Batista, ele não fez sinal algum, mas tudo quanto ele disse de Jesus era verdade. O que é mais importante, meus irmãos? Fazer sinais ou dizer a verdade? É claro que dizer a verdade. E João, então, ele teve uma pregação cristocêntrica. Eu não estou aqui dando detalhes do livro, não vou dar spoiler, né? Senão os irmãos não compram o livro, mas eu estou dando aqui uma direção de como, da linha que eu segui para escrever esse capítulo, João Batista, o pregador cristocêntrico.
Um quinto capítulo é Dois Batistas, o nome do capítulo. Veja, alguém às vezes pensa que só tem um Batista no Novo Testamento. Se você olhar com cuidado, você vai ver que tem dois. Eu não vou dizer qual é o segundo. O primeiro você sabe que é o próprio João Batista. Mas tem também um segundo Batista. E nesse capítulo, aí, Deus abençoe, irmão Marcos Mota, paz do Senhor. Então, nesse capítulo, nós vamos tratar dos dois batistas. E claro que eu vou tratar daquela questão que é muito polêmica, não é? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há um grupo de teólogos que diz que, na verdade, ali João aludia a dois batismos. Um batismo que é o batismo com o Espírito propriamente, ou no Espírito, e um batismo de fogo, que seria um batismo de juízo. Eu vou eu abordo essa questão nesse livro, João Batista, o pregador politicamente incorreto. O sexto capítulo é uma pergunta: por que não um dos apóstolos? Porque, como eu expliquei já no início, João Batista teria todas as credenciais para ser um dos apóstolos. Mas por que ele não foi apóstolo? Nós vamos explicar isso, explicamos aqui isso no livro. E o sétimo capítulo, o capítulo conclusivo é: acabou a carreira, perdeu a cabeça, guardou a fé. Meus irmãos, então, essa é a live que eu queria fazer sobre o meu livro, não quero me estender muito, quero agradecer aqui os irmãos que estão online, nos acompanhando, quero agora aproveitar esses últimos minutos aqui para dar uma saudação a todos os irmãos, muito grato a todos os irmãos que estão aí participando. Este vídeo vai ficar ainda para os irmãos depois assistirem, compartilharem, mas eu agradeço todos os irmãos que participaram ao vivo. Nosso irmão João Paulo dos Santos, quero aprender com o Senhor, muito obrigado, meu irmão, também quero aprender com o irmão, Deus abençoe, viu? Deixa aí as suas perguntas que a gente vai, segundo a graça de Deus, respondendo, e também vou acompanhar seu trabalho ali no seu canal. Como faz para mantermos contato? Bom, já estamos mantendo, né? Mas eu também posso falar com o irmão pelo Instagram, pelo Facebook, etc. Manda um alô, não deu tempo aí, já subiu. Irmão Marcos, tem sorteio do livro? Sim, nós vamos fazer o sorteio lá no Instagram. Irmão Paulo está rindo aí, João Paulo, Deus abençoe. Meus irmãos, então, eu vou finalizando por aqui, agradecendo muito a presença dos irmãos, pretendo fazer mais lives a partir de agora. Paz do Senhor, nosso irmão Josué Nunes, professor, Deus abençoe, obrigado pela mensagem. Eu pretendo fazer mais lives, né, a partir de agora. O YouTube, ele limita um pouco a participação das pessoas, ou seja, eu não tenho muitos seguidores ainda no YouTube, né? Essa a limitação que eu falo nesse sentido. Então eu farei mais lives pelo Instagram, pelo Facebook, mas também vou fazer alguma coisa aqui pelo YouTube, justamente para ter essa interação com os irmãos. Nosso irmão Edmilson Gomes, Deus abençoe, parabéns, pastor Ciro, grande homem, obrigado, meu irmão, toda a glória seja dada a Jesus. Nosso irmão Ronald, estou assistindo de Gravatá, Pernambuco, olha aí, nossos irmãos de Pernambuco, Deus abençoe. Falando em Pernambuco, se Deus quiser agora, no dia 8 ou 9 de junho, eu devo estar fazendo o lançamento do livro lá na nossa CPAD Mega Store, em Recife. Então, fica aí o convite para os irmãos, provavelmente no dia 8, deve ser uma sexta-feira à tarde. Nós vamos também participar de um evento ali na capital, na Assembleia de Deus de Abreu e Lima, com o pastor Roberto José, e vamos aproveitar também para fazer o lançamento do livro ali na nossa CPAD Mega Store. Que Deus abençoe a todos, foi um grande prazer estar com os irmãos. E aí, como se diz no Facebook, fica a dica, nosso novo livro, João Batista, o pregador politicamente incorreto. Um abraço aí então para o canal Respondendo pelas Escrituras, irmão Railton, da Assembleia de Deus, lá do Maranhão. Deus abençoe. Irmão Marcos também, pregador politicamente, muito bom. Deus abençoe, meu irmão. Nós vamos finalizando aqui então, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor a todos, e aí
vamos terminando.